Todo mundo fica chocado quando vê escândalos como o caso Epstein. As pessoas olham para aquelas denúncias, para aquelas práticas monstruosas, para aqueles círculos de poder corrompido, e a reação imediata é: que gente doente, que monstros, que tipo de ser humano faz isso? Mas existe uma reflexão espiritual muito mais dura e muito mais honesta que quase ninguém quer fazer. E é aqui que entra uma das frases mais fortes pregada por Paul Washer. Ele disse: Hitler não era uma anomalia isolada da espécie humana. Ele era um retrato extremo do potencial da natureza humana caída. Entendem onde eu quero chegar? Isso fere o nosso orgulho, porque nós gostamos de acreditar que o mal radical mora sempre no outro, sempre no distante, sempre no extremo, sempre no eles, mas a teologia cristã clássica diz o contrário. O mal começa no coração humano, não em sistemas, não em partidos, não em elites apenas, no coração. Quando vemos escândalos envolvendo abuso, perversão e degradação moral, como vimos, é claro que a gente deve condenar os atos. Justiça é necessária, verdade é necessária, proteção de vítimas é necessária. Mas espiritualmente existe uma segunda camada de leitura. Não é só sobre o que eles fizeram, é sobre o que o homem é sem freio moral e sem transformação espiritual. Paul Washer ensina algo extremamente desconfortável, mas profundamente bíblico. Se não fosse a graça restritiva de Deus, aquilo que segura, limita e contém o mal, o ser humano comum seria capaz de atrocidades que ele mesmo hoje condena. Não porque todos cometeriam os mesmos crimes, mas porque a raiz do pecado é a mesma. Nós gostamos de pensar que somos essencialmente bons com pequenos defeitos. O cristianismo histórico ensina o oposto. Somos essencialmente caídos com capacidade de bem quando há graça, verdade e transformação. Isso muda totalmente a forma de olhar o escândalo. Sai o orgulho moral, entra a humildade moral. O homem natural, o homem carnal, o homem governado apenas por desejo e impulso não é seguro. Ele pode ser educado, refinado, bem vestido, famoso, poderoso e ainda assim profundamente corrompido por dentro. Civilização não é santidade, status não é pureza, reputação não é redenção. O erro é olhar para escândalos extremos e concluir: eles são monstros diferentes de nós. A leitura espiritual mais profunda é: isso é o que o ser humano pode se tornar quando o pecado governa sem resistência. A distância entre o cidadão comum e o pecador extremo não é de espécie, é de grau, oportunidade e restrição. Isso não é para gerar desespero, é para gerar vigilância. Porque se o problema é só eles, você relaxa. Mas se a raiz está na natureza humana, você vigia a si mesmo, você disciplina desejo, você protege a consciência, você busca a transformação real. Existe também um perigo enorme na indignação seletiva. Pessoas ficam fascinadas denunciando o mal chocante, mas toleram o mal pequeno dentro de si. Condenam a perversão extrema, mas negociam a mentira leve. Odeiam o escândalo público, mas alimentam o pecado secreto. Isso é incoerência moral. A mensagem cristã nunca foi olhe como eles são maus. Sempre foi arrependa-se. Sempre foi examine-se. Sempre foi nasça de novo. O evangelho não começa acusando o outro, começa confrontando o coração. E aqui está o ponto central. Reconhecer a profundidade da natureza humana caída não diminui a responsabilidade. Aumenta a necessidade de redenção. Não é desculpa, é diagnóstico. E diagnóstico correto aponta para tratamento correto. Sem transformação interior, sem novo nascimento, sem governo espiritual sobre o desejo, o homem continua perigoso, mesmo quando parece respeitável e limpo. A história prova isso repetidas vezes. Escândalo não cria corrupção, revela corrupção. Por isso a resposta cristã ao choque moral não é só denúncia, é conversão. Não é só revolta, é arrependimento. Não é só dizer eles precisam mudar. É dizer eu preciso ser transformado. Cristo não veio melhorar reputações, veio regenerar naturezas. Não veio polir comportamento, veio dar novo coração. Porque o problema nunca foi só externo, sempre foi interno. Quando você entende isso, o escândalo deixa de ser apenas um espetáculo, vira alerta espiritual. Não apenas sobre o mundo, sobre você. Se você quer reflexões profundas sobre a natureza humana, caráter e transformação espiritual real, se inscreva no canal do Instituto Zarael. Aqui a gente não alimenta superioridade moral, a gente busca a redenção verdadeira.